Obrigada pelo convite, obrigada por estarem presentes. E pronto, e eu fui a segunda pessoa a ser convidada. Uh, eu basicamente isto começa, o meu trabalho é muito influenciado por viagens que eu faço. Além das cores, pronto, a nível pessoal por razões de trabalho ou não, viajo, mas também por razões de lazer eu viajo. E, portanto, agora que tive que fazer esta apresentação e tomar mais consciência de como é que o meu trabalho estava a evoluir, reparei que as viagens têm vindo muito, muito a influenciar o meu trabalho. Mas também as histórias que me são contadas na família. A minha família está sempre a contar histórias do que é que se passou, o que é que não se passou, recordar pessoas que já não estão cá, entre outras coisas. Mas eu também, uma das coisas que também tem influenciado muito o meu trabalho, principalmente nos últimos anos, é o que eu vejo a acontecer no mundo. História, notícias, eventos históricos. Eu acho que isso também está relacionado com o facto da minha família estar sempre a contar histórias. Pronto. E, portanto, isso pode não ser evidente nas peças, porque nem sempre é evidente nas peças que eu faço, mas é realmente a essência do meu trabalho, apesar de o que as pessoas veem inicialmente é a cor. Pronto. Mas isso é um elemento como outro que eu uso. Uma vez que todas estas histórias ou eventos têm influenciado o meu trabalho, isso basicamente tem tornado o meu trabalho nos últimos anos mais narrativo. E, portanto, é um bocadinho isso que eu vou mostrar, apesar de ir fazer uma apresentação relativamente cronológica do meu trabalho. A Paula já falou nisso, mas o facto de eu sempre ter estudado ciências e artes ao mesmo tempo, de alguma forma, uma forma paralela, uma forma um tanto paralela, isto acaba por influenciar as escolhas dos materiais, e das experiências todas que eu faço. O meu ateliê às vezes parece mais um laboratório do que uma oficina de joalharia. Pronto. Outra. Um só. Ah, Isto foi um trabalho ainda no tempo que eu fiz ainda como estudante do primeiro ano, final do primeiro ano, mas foi realmente uma das coisas, não vou falar muito, muito do que fiz durante o tempo de escola, mas isto foi uma das peças que fiz, mesmo no final do ano. Ah, isto, pronto, foi a primeira coisa que eu encontrei realmente relacionada com coisas que tinham a ver com a minha vida, na realidade. Outra coisa que eu faço também, como toda a gente, mas eu mantive até aos dias de hoje, é que eu continuo a ter uma prática muito regular de desenho em diários gráficos. Isto são desenhos, novos desenhos de um desenho que eu fiz com 5 anos, mas pronto. O dos 5 anos não está ali. O dos 5 anos desapareceu, está algures em minha casa. Só existe uma fotografia porque alguém fez uma tapeçaria a partir desse desenho. E eu tenho a fotografia da tapeçaria, mas eu nem sei quem é o artista, porque perdi o nome da artista que fez aquilo, portanto nem mostrei por causa disso. E portanto, ainda hoje acabo a fazer notas para ideias de peças, mesmo quando às vezes as peças não são materializadas, mas pronto, recorro muito ainda ao desenho. E como já disse aqui várias vezes, continuo a fazer muitas experiências e faço protótipos das ideias que quero desenvolver, mais ou menos conscientes, embora elas muitas vezes ficam no ateliê nas paredes do meu ateliê durante meses, anos, às vezes nunca saem de lá, outras vezes saem, pronto. E as anteriores, eu tenho uma série de peças feitas em papel e às vezes ando à procura de formas. Do lado esquerdo é uma peça de origami,
Eu faço em papel. Isto é cartolina mesmo. E, portanto, foi uma forma que eu andei à procura e que fiz. Depois, na Depois altura. passar no papel com o tempo de branco. Às vezes ficam mesmo em papel. Para mim, joias não têm que ser em metais, como se nota pelo que está aqui, não tem que ser o metal, não tem que ser o material final. E do lado esquerdo é papel, papel impresso plastificado e rebitado com plástico. É um colar que tem andado. Diga. Do vosso lado direito, peço desculpa. Pois, é do lado de cá, do meu lado. Pronto. É papel plastificado, está todo articulado com rebites feitos com fio de poliéster. Pronto. Às vezes também faço isto quase como exercícios também para explorar algumas técnicas que eu quero, não ser só a concepção da forma. Isto é um exercício que tem estado no ateliê há mais de 10 anos, ainda não se concretizou em peça, mas pode ser que um dia. Pronto. E aqui mais um exemplo de outro tipo de técnicas e materiais para madeiras, neste caso bambu, lacado com laca do género da laca japonesa, e depois ao lado nylon com resina epóxi esculpida com esses materiais. Pode sim. Essa tua fizeste, por exemplo, esse estágio também no Japão, Sim, sim. E que depois trouxeste essas ideias todas. Fizeste aqui no Acre, e Sim. depois fizeste isso, e também fizeste uma. Fiz um texto. Isto está no site. Sim, sim. Sim. Eu fui, já agora um parênteses aqui, eu fui aluna da Leonor durante o meu curso, todo o curso, sim. Talvez no terceiro ano acho que não foste minha professora, porque era o ano em que era só de projeto, já não me lembro bem. Pronto, em 2008 eu quis fazer o projeto individual, depois de terminar o plano de estudos básico do Arco, e decidi que era a Leonor que ia ser a minha professora, enfim. Eu escolhi e a Leonor aceitou e foi a minha tutora. Pronto. E nesse ano, durante o projeto individual, eu estive 3 meses em Tóquio, enquanto a Leonor foi para a Ida Oberstein, o que foi uma coisa, pronto, deu imenso jeito. A internet, nós estamos hoje em dia um bocadinho habituados a que está tudo na internet. Nós conversávamos para mostrar imagens da evolução do trabalho, nós conversávamos através de um blog que eu criei, em que punha lá umas fotografias para a Leonor ver, porque por mail não se conseguia mandar as coisas, aquilo, pronto. Chegou a bom termo, o que foi importante. É assim. Sim, sim, porque sim, também falámos pessoalmente. Eu estou a falar mais quando eu estava em Tóquio e ela estava em Oberstein e as escolas estavam assim em sítios diferentes. Mas pronto. Portanto, basicamente a minha abordagem aos materiais tem a ver com aquilo que eu quero dizer ou expressar-me, mais que outra coisa. E embora eu use métodos de produção tradicionais, também uso métodos contemporâneos e faço quase tudo no meu ateliê. É muito raro eu contratar uma empresa para fazer uma parte do trabalho. Às vezes, não é que não use, se tiver que ser, mas, e que às vezes não apeteça. Pronto, às vezes dá muito jeito ter a imagem, a ideia e as coisas aparecerem feitas como nós as pensamos por alguém, mas o fazermos nós, há um controle que nós temos que se tivermos que mandar fazer numa empresa, por exemplo, tudo o que está ali em metal do vosso lado esquerdo, eu pude, à medida que ia fazendo as peças, eu pude criar novas formas se me apetecesse, não é? E pude tomar decisões sobre o que era cerrado e o que é que não era cerrado e como é que era cerrado. Eu, se tivesse que mandar cortar aquilo a laser em algum sítio, os desenhos tinham que estar pré-definidos
iam e depois voltavam, pronto, e voltavam como tinham já ficado decididos. Hum, Portanto, o que acontece também no meu trabalho é que eu, talvez também por ser só eu a fazer, não é? Pode ser que esteja um bocadinho relacionado com isso. As séries tendem a ser o que eu acho relativamente pequenas. Não sei se a Paula concordará totalmente com isso, mas geralmente. Mas pronto, não são assim de. Eu acho que elas são conjuntos pequenos de peças. E outra coisa que acontece é quando eu serro, apesar de eu poder ir fazendo as coisas, por exemplo, nestas peças de metal, eu serrei primeiro tudo, depois dobrei tudo, depois pintei tudo. E, portanto, na realidade, só ao fim de meses é que eu tenho a série completa, o que às vezes é um bocadinho complicado para mostrar a alguém a evolução do trabalho, porque acaba por só estar. Tem muitas coisas no fim, mas no processo está no quase quase, mas pronto. É assim que. Estou a ver. Ok. Ah, e portanto, ah, como já foi muitas vezes dito, a cor, e aqui pode-se ver, é destas séries, exatamente. Ah, tem a ver com, tem muito a ver com o meu trabalho e além disto tudo, no meio disto tudo, o que também acontece no meu trabalho é haver temas que são recorrentes. Temos a cor, temos as viagens, as histórias, mas há temas que volta não volta, regressam e são explorados de maneiras diferentes. No fundo, se eu tivesse que sintetizar o meu trabalho, como é que eu vejo a joalharia, é como se fosse um recipiente de emoções, de histórias, de memórias, sejam elas minhas ou de todos nós. Às vezes nós conseguimos ter pontos de contacto com o que está lá. O que é anterior, né? Não, anterior. Não, não. Isto foi uma coisa que eu fiz por. Está lá em casa, numa caixinha. Nunca teve em lado nenhum. É uma, eu senti necessidade de fazer esta peça. É um colar de pérolas de água doce e o cadeado é de uma loja de ferragens, mesmo, não é de ouro, nem sequer dava para vender a alguém. Quer dizer, se achassem que era de ouro, mas não é. Senti, na altura, quis fazer um colar, que não é uma coisa muito comum no meu trabalho, mas senti necessidade de fazer o colar e com pérolas, também é uma coisa que é muito, não tem muito a ver com o meu imaginário e gostei desta. Isto tem muito a ver também com a fragilidade, mas com a. Tem a ver com muitas coisas que se calhar daria uma longa conversa que, pronto, não há muito tempo aqui para estar a desenvolver, exatamente. No final, no último, penúltimo ano do curso, fiz este protótipo. Na realidade, eram dois anéis, um em aço e outro supostamente em ouro. Isto foi com banho de ouro. E basicamente foi a minha resposta a um concurso da Porto Joia em 2006 com o tema joalharia no masculino. Mais uma vez, e é uma coisa que vai acontecer muito ao longo desta apresentação, é um tema que não tinha a ver comigo, mas propuseram-me, e lá fui eu fazer isto. A ideia desta peça veio de uma história contada pelo meu pai, de alguém que nos anos 70 disse, quando lhe nacionalizaram a empresa, disse: Ok, podem ficar com tudo, podem correr daqui do país para fora, eu só preciso da minha assinatura para fazer outra vez uma fortuna, portanto. Eu não vou dizer quem é a pessoa, quem quiser procure. E tinha razão, porque saiu do país e voltou a fazer um império e a assinatura era realmente o nome dele era o mais importante, e portanto eu peguei
nessa ideia, no símbolo histórico que existe também do anel de sinete que as pessoas com poder tinham para marcar os seus documentos. Escolhi os materiais que associei ao imaginário masculino, e como recolho muitas coisas em casa, tinha um pneu de bicicleta que usei para aqui para ir buscar o pneu. Já na altura, o meu pai, coitadinho, viu-me entrar com um pneu de bicicleta que eu tinha encontrado na rua. E pronto, eu ainda vivia em casa do meu pai nesta altura. E disto surgiu esta peça, que depois me deu um prémio, na realidade, na Porto Joia, que foi o prémio em si, que foi monetário e agradeci. Essa parte é sempre boa, mas teve uma outra vertente que para mim foi muito interessante como estudante quando acabei o curso, que foi poder lidar também com o universo da indústria da orivesaria, ver como é que eram as coisas, porque inclusive fazia uma da parte do prémio era desenhar uma coleção para uma marca, para a Flamingo, que foi desenhada, não chegou a ser produzida, mas foi, pronto, entrar em contacto com esse mundo foi interessante, porque é um mundo em que eu não, geralmente, não, em que não estou, e também pude apresentar no ano seguinte, na Porto Joia, parte do meu trabalho de finalista parte não, o meu trabalho de finalista do arco. Portanto, isto foi muito interessante também por causa disso. Quando acabei o curso, um dos trabalhos que esteve aqui na exposição da Reverso foi este, de alumínio anodizado e prata, na realidade, e tem muito a ver com o que me fascina a nível de padrões. Isto tem a ver com o meu lado da matemática, não é? Eu gosto muito de figuras geométricas, há figuras geométricas que me fascinam, há números que me fascinam, e portanto criei um certo número de silhuetas, fui usar a cor toda no seu, no seu auge, usar a leveza também do material também me agradou muito, não é? O lado alquímico de conseguir produzir estas peças, porque ao anodizá-las tinha esse lado. Se titânio é complicado, anodizar alumínio ainda mais, pronto. Eu aqui contratei uma empresa para me cortar as peças a laser. Não as serrei. Eu aqui não as serrei. Mas depois o trabalho da anodização foi todo feito por mim. A anodização foi toda feita por mim e, portanto, e aí tem a vantagem, porque eu podia mandar fazer isto, mas aqui tinha uma vantagem que eu não conseguia tão facilmente se fosse feita industrialmente, é que eu pude ajustar as cores àquilo que eu queria. Pronto, pela anodização, é esse lado. Isto também, além da matemática, também tem muito a ver com a música e com as tonalidades da música. É o outro lado que eu tenho, eu canto, e portanto tem a ver também com isso. O segundo trabalho com que terminei o plano de estudos básicos do Arco, que também esteve aqui, foram estas peças de nylon em prata. E basicamente surgiu, enquanto o outro foi muito pensado, este surgiu de uma forma muito intuitiva, porque os alunos estavam todos juntos, do primeiro ao terceiro ano, estávamos a ter aulas de prataria com o Eduardo Leite, e para prataria estávamos a usar um torno, e o torno não dá para estarmos 20 ao mesmo tempo, e portanto eu estava a usar um torno pequenino para treinar a fazer moldes em nylon. Nós usávamos uns moldes em nylon, enquanto não podia usar o outro, enquanto tinha que deixar os outros a brincar com o torno que eu queria brincar. Pronto. E começaram a surgir estas formas em nylon pequeninas, mais reduzidas, e portanto depois foi brincar com as formas. Este foi esse lado muito intuitivo na realidade. O tema disto, que eu acho que acabou a ter muito a ver com o trabalho, foi um tema foi uma frase que eu encontrei na internet, que achei piada,
Já tentei voltar a encontrar, nunca mais encontrei essa frase. Deve lá estar, mas eu não a consigo encontrar. E achei que era adequada a estas formas e foi por isso que a escolhi. Mas depois ali é aquela. É. Diga? É aquela. É aquela frase. Sim, sim. A frase é Adore without a knob is a wall. Sim, sim. Que é. Pronto. Ah, eu tinha terminado e então lá falei com a Leonor, que apesar de ir sair do arco, disse: Está bem, ainda fico contigo. E desapareceu a cores. Eu estava. Não, não. Pronto. Eu vou só esclarecer. Não é, é isso que é uma das coisas que eu por acaso, acho que é importante dizer aqui, é que a Leonor, uma coisa que eu quero dizer aqui que acho que é engraçado, é porque hoje em dia, mais uma vez, vamos para a internet e passamos horas e encontramos as coisas e vemos muita coisa. A Leonor fez questão de nunca mostrar o trabalho dela enquanto era professora do arco. Eu, no final do curso, lá com muito jeitinho, pedi, mas já lá, mostra-me lá um bocadinho do teu trabalho. Foi, pronto. Ela disse, não mostras a ninguém. E mostrou-me umas coisas. Exatamente. Ah, e eu senti a necessidade neste trabalho de... eu devia estar um bocado exausta de cor, sabe-se lá porquê. E queria fazer outra coisa. Pronto, queria continuar a explorar a frase, e isto tem. Cada vez que penso nesta série, assim, acho que isto tem muito a ver com tudo o que se estava a passar, fisicamente e psicologicamente também comigo. E tem a ver muito comigo também, na realidade. Mas foi realmente pesquisar de uma forma consciente o significado desta frase para mim. E, Desculpa, são peças pequenas. são peças assim, cabem na minha mão. Para a mão. Algumas são, sim, algumas são para a mão, sim. Não brinco. Não, não, são todos alfinetes. São peças assim deste tamanho, cabem na mão. Mais à esquerda é supostamente um alfinete. A, a do centro é um objeto para a mão flexível, na parte de cima que é silicone, e a da direita é um anel que se põe no meio dos dedos. Pronto. Não, não, são puxadores de prata. Isto é, basicamente, esta série foi feita com resina de cristal, silicone e prata. Embora esta cá de cima, deste lado, tem um puxador verdadeiro que está aparafusado ao puxador de prata. Pronto. Foram feitos moldes, foram fundidos, o parafuso foi fundido. Isto basicamente tinha muito a ver com a minha curiosidade sobre o que é que eu podia, que fazia muito parte da minha natureza, e como é que eu podia, de alguma forma, refletir isso no trabalho. E, portanto, fui à procura de chaves para essa minha curiosidade. E se nós pensarmos, quando começamos a percebermos-nos do mundo, a nossa primeira fronteira é o corpo humano, não é? Chegamos e aparecemos aqui e estamos nós deste lado e está o resto do outro lado. E começamos a respirar e começamos a ver como é que nós funcionamos, como é que crescemos, como é que exploramos o mundo que nos rodeia, e portanto tudo isto eram chaves e puxadores para abrir portas. As cordas vocais, do lado esquerdo, ao centro o ouvido, depois à direita o ouvido interno, a peça do lado direito inclusive tinha som,
porque havia uma coisinha lá dentro, fazia barulho. Eh, Foi um desafio. Ah, e depois, portanto, eu acho que antes de irmos explorar e qualquer curiosidade com o mundo exterior, temos que conhecer o nosso corpo muito bem. E isso é vital. Eu escolhi partes do corpo que eram vitais para mim. E é assim, esta peça são aqui eu mostrei, tenho 3 imagens, mas isto é só uma peça para tentarem perceber. Esta peça era muito complicada de fotografar, porque era, pronto, toda de resina. E este trabalho eu consegui fazer este trabalho além da tutoria da Leonor, que foi sempre muito exigente. Eu escolhi a Leonor não por conhecer o trabalho dela, porque ela não mostrava, não é? Mas porque sempre me fez defender as ideias que eu queria apresentar. E, portanto, há aqui peças que eu disse que queria ser assim no início, mas eu tive um ano a defendê-las até que ela disse que sim, podia ser, que eu tinha que justificar muito bem todas as minhas decisões e porque é que escolhia as coisas e que nada podia estar aqui por acaso. Pronto. Depois, se calhar, alguns dos meus alunos sofreram um bocado por causa disso, mas eu gosto desta técnica. E foi uma das razões porque eu escolhi. E este trabalho fez parte da minha primeira exposição individual, que foi feita na Teresa Seabra, logo a seguir à exposição de bolseiros e finalistas, porque eu também tive, e isso também me permitiu fazer estas coisas todas, de ir para o Japão, fazer este projeto individual e isto tudo, porque tive uma bolsa num Arco de um senhor que tinha um escritório de, advogado, de arquitetura, que é um MC Arquitetos. E pronto, é assim. Foi muito engraçado porque o filho dele tinha ido para o Japão. E portanto, antes de eu ir para o Japão, eu fui falar com ele e ele deu-me dicas. A minha ida para o Japão foi para a Iko Mizuno College of Jewelry e estudei com o Kimiaki Kagayama e a, e a Nikiko Menewaki, dois professores extraordinários. Fui para a classe do quarto ano e lá um dos requisitos de me aceitarem é que eu com os meus colegas que estavam lá a fazer o mesmo que eu, estrangeiros, tínhamos de fazer uma exposição no final da nossa estadia. E nós fizemos uma exposição a que chamámos Perceptions, e foi muito engraçado porque os trabalhos que apresentavam estavam realmente muito relacionados com as percepções que nós tínhamos do Japão. Nenhum de nós falava japonês e, portanto, cada um interpretou o Japão à sua maneira. Eu, em particular, eu não vou apresentar tudo o que lá mostrar-me, o que eu lá mostrei, o que lá mostraram e que lá mostraram os meus colegas, mas vou apresentar 3 séries e uma delas está relacionada com corvos, porque eu sempre que andava a passear em Tóquio via corvos por todo lado. Eles, até em templos shintoístas, e eles eram enormes, mas eram de um negro muito lustroso, mas estavam por todo lado, em jardins, em templos shintoístas, nos postes, pronto. Então fiz esta instalação lá. As peças são os quadrados assim grandes, de alumínio anodizado, que eu comprei em Tóquio para joalharia e materiais já anodizado. É assim uma tentação muito grande. Há lá umas lojas assim, mas pronto. Mas esta foi uma das instalações que apresentei. E depois apresenta também o Paper Day, que tem a ver com o lado da limpeza obsessiva dos japoneses e até o que eles descartavam tinha que ser tudo muito arrumado e, portanto, surgiram estes alfinetes
em que fiz o origami mais simples. Foi um atrevimento apresentar origami aos japoneses, mas apresentei. Ah, depois, as peças que eu até acho que chegaram cá, que foram apresentadas cá e tiveram na Reverso também, foram estas, muito relacionadas com o metro, que me deixa muito perplexa. Só olhar para aquela rede, a pessoa fica assustada. Então houve um dia que olhei à minha volta e eu estava de camisola vermelha, eles estavam todos vestidos de preto, com os fatos que iam para. E andavam todos juntinhos, pronto. E encontrei lá cotonetes pretos, e daí o preto, pronto. E depois comecei a fazer interpretações de várias horas do dia no metro. Passados uns anos, em 2011, comecei a ter uma relação mais próxima ainda com a Reverso. Estive aqui, inclusive, a trabalhar. É verdade. Não faz mal. Portanto, estive aqui a trabalhar, foram 5 anos quase, a sério, isso foi 2011 a 2016. É verdade. Passou, não, não, foi. E apresentei esta série Natures, e que está muito relacionada comigo, mais uma vez, não é? Porque eu, entretanto, nestas andanças todas, passei a viver no centro de Lisboa. E eu vivia num sítio em que o prédio onde eu vivia era rodeado de jardins. E eu agora não há jardins. Eles estão a querer pôr lá umas árvores, mas agora só vejo oficinas automóveis e prédios e isso. E já na altura senti a necessidade de recordar este lado em que eu via pardais a comerem no jardim, ou as folhas que caíam no outono e que tornavam o jardim todo assim naqueles tons de outono fantásticos. E portanto fiz esta pequenina série de alfinetes, muito pequeninos mesmo, que cabem na mão, portanto os passarinhos ainda são mesmo mais pequeninos. Mas também quis ir de alguma forma recordar as folhas que lá encontrava, com as cores, todas as cores voltaram. Pronto. E foi nesta série que eu comecei a trabalhar com ovais. Foi aqui que eu comecei a perceber-me do trabalho e reparei que foi aqui que comecei a trabalhar com ovais. E depois dos sprays, ah, regressei novamente aos chamados metais reativos, porque eu já tinha trabalhado, eu fiz as peças de alumínio, mas eu já tinha trabalhado também com titânio. Quando aprendi a anodizar alumínio, aprendi a anodizar titânio, mas nesta altura é que eu tive mais acesso a nióbio e a titânio, que são dois metais reativos. O da esquerda é nióbio, o da direita é titânio, e encontrei, assim, durante uns tempos, os metais com que queria trabalhar. E assim foi. Peguei nas ovais e aí voltei aos padrões, afastei-me das memórias e voltei aos padrões e criei esta série que chamei Metamorfes. Sim. Metamorfoses, sim, o que vale é que alguém me lê isto. E, pronto. E além dos padrões, os volumes criados por repetições, de uma forma muito simples. Isto foi tudo cortado a laser, e, portanto, os padrões também a cor, voltar ao lado alquimista da cor na joalheria contemporânea. Também o facto de usar titânio teve a vantagem de que voltei a ter a leveza nas peças, coisa quando elas são de cobre pintado como os alfinetes dos passarinhos. Aquilo tem peso, não é? Portanto, se eu quisesse fazer isto em peças grandes e aumentando o peso, portanto, tudo isto permitiu. Mas não, tinha desta série.
Mas é posterior. Já vai aparecer aqui. Vai. Vai sim. Não tem que ir a legal. Portanto, eu criei uma série de formas que são consequência dos cortes que eu fiz e com as cores. Cortes, dobragens, e foram dando, e depois a anodização, e foram dando estas formas. E cá está o alfinete que eu fiz, que a Paula está a usar neste momento, e que foi criado, foi feito por ocasião da Reverso, da exposição Even Trees Are Dreams, e este alfinete foi inclusive dedicado à B, que a exposição era dedicada à B, e portanto é a única peça da série que tem título, todas as outras é números, ou nem isso, às vezes, mas pronto. E fazia sentido pelo título da exposição, a série que eu estava a explorar, por tudo. Eu referi que isto foi cortado a laser, portanto, as peças foram todas desenhadas. A primeira de todas foi serrada à mão. E eu cheguei à conclusão. A primeira de todas foi serrada à mão. E eu até gosto de serrar titânio, ok? Eu sou uma pessoa um bocadinho estranha, eu até gosto de serrar de titânio, mas isto tinha uma geometria que exigia uma definição e uma precisão que as máquinas é que têm. Pronto, pelo menos ainda não vi ninguém a serrar assim, com esta precisão. O corte a laser teve um problema, é que isto depois é preciso, não nos apresentam as peças limpinhas, prontas para fazer tudo, não é? Portanto, aquilo que eu ganhei na precisão, depois tive que ter outro tipo de trabalho de limar, lixar, polir. Pronto, é só chamar um bocadinho a atenção para isto. Mas foi um divertimento, não há dúvida. Também descobri muito e explorei muito. É assim. Logo a seguir a isto, pausei um bocadinho no titânio, tive um patrocinador lá em casa que me ofereceu o nióbio. O nióbio é muito mais caro que o titânio, já agora estou a ver aqui algumas pessoas que estudam, só para terem noção que às vezes é preciso. Tem umas cores mais vivas e foi por isso que eu também escolhi isto. É ligeiramente mais pesado que o titânio. Isso é cá em Portugal não há cá, pronto. Mas quis fazer uma coisa um bocadinho mais fácil de serrar, portanto estas já foram feitas por mim, todas serradas por mim, não foram mandadas cortar a laser, e eu vejo estas peças, voltei a um tema que não está aqui apresentado, de folhas, porque eu já tinha feito uma outra série que não apresentei aqui com isto, e eu considero isto como pequeninos haikus, uns poemas pequeninos, em que fui buscar estas cores que são muito fáceis de obter. No titânio eu tenho aquelas cores todas, mas conseguir aquelas cores é preciso muito trabalho. O nióbio é muito generoso em cores, e, portanto, o problema mesmo do nióbio é o preço, basicamente. Em 2016, ah, portanto, voltamos a fazer um salto, acho eu, um bocadinho, andava no Facebook e encontrei o The Contemporary Jewelry Exchange, organizado pela Olga Raben, em que emparelha joalheiros de todo o mundo, e depois esses joalheiros trocam ideias e no fim trocam cada um uma peça. Cada um faz uma peça e manda ao outro. E, portanto, depois de umas conversas, fazemos uma peça cada um para o outro. O meu par foi o Juan Arni, que é belga, e chegámos à conclusão que andávamos à procura, ambos procurávamos a beleza em coisas que não são necessariamente belas aos olhos dos outros. E, portanto, esse foi o nosso ponto de contacto na troca que fizemos. E a minha peça, ele está a usar o meu alfinete, chamava-se Badges of Beauty. Dessa troca surgiu também uma exposição com ele na Galeria Behind em Antuérpia, a que chamámos Unlikely Beauty. Ele trabalhava com agulhas daquelas epidérmicas e eu fiz esta série
de badges, medalhões. E, portanto, o que eu quis dizer com isto foi analisar o que nos dias que correm, a imagem é muito importante e anda sempre a perfeição e a beleza andam assim, basta olhar para as revistas de moda, não é? E para mim, a beleza não está mesmo naquilo que nos faz diferente, mas que não é necessariamente a perfeição. E a beleza está na cara de uma mulher cheia de rugas, porque aí a vida passou, e, e que esconde muita coisa, esconde tristezas, mas também esconde muitas alegrias. E, portanto, a pessoa, se ficar orgulhosa dessa passagem do tempo, para mim isso é a beleza. Interessa-me mais do que uma cara toda esticada, lamento. Ah, ah, é tudo em acrílico. Isto são tudo. São todas. Sim, isto são tudo. Podem ter aulas comigo. Podem ter aulas comigo. Isto são peças em acrílico, sim. Há umas que também têm titânio anodizado, onde fiz algumas marcas, e são peças em acrílico que escavei e pintei. Pronto, basicamente. Ui, agora, desculpem lá. É a parte da frente à esquerda, a parte de trás à direita, sim. E depois fiz mais estes pendentes e uma pulseira. Porque eu fiquei também. Isso. Na sequência dos acrílicos, ah, a Paula também me pediu para fazer mais peças, gostou aqui para uma exposição. Não sabia que eu estava a fazer acrílicos, mas eu resolvi fazer acrílicos, que era é acrílico, é. Não tinha muita, isto não tinha tema, eu já não sei se era snapshot ou a exposição para que isto esteve, talvez. Uma expressão de Natal, que é aquela coisa de pintar esta coisa toda de cores, que é muito usado pintar este. Já é capaz de ter sido uma. Pronto, eu fiz estas peças e chamei de Frozen in Time, e foi enquanto os outros estavam muito naquela a pensar naquilo tudo das pessoas e das marcas e do que é que as marcas podiam dizer ou não dizer, porque aquelas marcas também tornavam as peças muito leves. Todo o escavar também tornava as peças muito leves. Aqui foi andar a desenhar, foi como fazer desenhos e croquis e doodles que parassem e congelassem um momento. Depois houve o desafio das pérolas, que eu pensei, isto não vai correr bem. O que é que pérolas têm a ver comigo? Pérolas não têm a ver comigo. Mas disse, sim, senhor, vamos a isso. E então, de alguma forma, apareceram estas peças, em que eu, de alguma forma, mais uma vez, alfinetes. Tenho muitos, muitos alfinetes, depois posso explicar porque é que eu geralmente tenho alfinetes. Mas aqui resolvi cravar as pérolas no acrílico e fazer mais uma série de desenhos no acrílico, usando um bocadinho as técnicas que já tinha usado antes e subverter um bocadinho o uso das pérolas ao seu lado mais tradicional, pô-las só como um apontamento. E eu finalmente estava a divertir com o uso de pérolas quando finalmente terminei tudo, que foi na peça do polvo, que eu disse inclusive à Paula, nesta peça é que eu estava finalmente a divertir-me com isto, mas tinha que entrancar isto. Há prazos, e os prazos são uma coisa muito boa. É daquelas coisas que eu gosto muito. Mas foi assim que eu desembrulhei a questão das pérolas. Depois, em 2018, a Paula convidou-me para iniciar este Window Project aqui na Reverso, e eu estava a cantar muito na altura e a divertir-me muito com o que estava a cantar. Estava mesmo a cantar mesmo, estava.
Eu acho que era o Messias, por acaso, que estava a cantar na altura. Uma coisa que não tem, não tem a ver com isto, mas pronto, porque é que eu refiro a esta obra em particular? Porque era uma obra que eu já tinha cantado muitas vezes e, portanto, não andava preocupada se tinha que aprender as notas, estava a fazer música. E que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho desse lado na música clássica, é que aquilo não é só debitar notas, porque para isso faz a máquina, é interpretar as notas que lá estão feitas. E como eu já tinha despachado a parte de aprender as notas, eu já me estava a divertir a cantar, portanto, esse lado acabou a influenciar muito isto. E aqui voltei, peguei nesse lado muito exuberante das músicas que eu estava a cantar, porque são peças muito exuberantes, para pegar nisto, em que basicamente é um bocadinho como a música barroca, é que pegamos num tema muito simples e fazemos combinações e fazemos repetições e, portanto, e daí surge um mundo e um universo grande, onde há muitas coisas diferentes. Aqui já apresento as primeiras peças que apareceram aqui, e em que usei sempre a mesma unidade, combinava, escondendo de alguma forma como é que combinava as peças para apresentar formas, um bocadinho como origami isto. E usei uma técnica que é o fold forming, que andava a explorar já, isto é de 2018, há 10 anos. Portanto, às vezes as minhas técnicas eu começo a explorá-las muito tempo antes delas aparecerem no meu trabalho. Estou-me a sentir confortável. Fiz estas peças, também de um lado. O que eu gostei muito aqui foi o lado orgânico que esta série tem, porque pela técnica que é, deixa as marcas do martelo, o Fold Forming usa martelo, ficam lá todas e são para ficar, porque de outra forma ficam com ar muito mecânico. E usei alumínio, cobre e titânio. As de alumínio e as de cobre levaram um acabamento industrial para lhes dar a cor. Pronto. Esse acabamento industrial que eu dei no cobre e no titânio é engraçado porque, consoante o metal em que se dá, a cor muda também, o que tem uma certa piada. O titânio foi anodizado. Com o evoluir, para ficar mais independente sempre dentro daquilo que eu para me dar também a liberdade. É o titânio, não é? E aí pude fazer as formas e colori-las eu e não depender de ninguém para fazer as coisas. Inclusive, à medida que a série foi evoluindo, isto são tudo alfinetes, a forma como o mecanismo do alfinete, como o alfinete é preso ao corpo, o mecanismo também está muito ligado à própria técnica. Acho que foi um problema. Era como é que ligava as peças. É. E portanto, o alfinete. E não se solda, não é? Pronto, soldar titânio é outra história, pronto. E eu não queria soldar, pronto, também. Portanto, isto aqui arranjei formas de pôr o mecanismo integradas, muito integradas com a forma como dobrava e fazia isto tudo. E depois há este pilar, que foi assim o cúmulo da maluqueira, basicamente. Isto é tudo peças individuais, todas entrançadas umas nas outras. Está aí, depois podem ver. E trouxe-me este colar em particular, portanto, esta série toda, não é? Trouxe-me depois montes de surpresas e alguns prémios também, e oportunidades. E esta peça em particular já me deu 2 prémios, foi simpático, e uma nomeação para um concurso do senhor que basicamente formalizou a técnica que eu estava aqui a explorar, e, portanto fiquei super contente de receber uma nomeação para isso. E então tive várias, à conta dos prémios, tive várias exposições em Portugal e no estrangeiro, com as pessoas a usarem as minhas peças.
E tive também uns editoriais. É só referir que este editorial foi feito em plena pandemia, o que é assim completamente louco pensar como é que se comunica com as pessoas, mandar as ideias que nós queremos, depois eles tiram as fotografias como modelo e deu isto. Portanto, isto foi, acabou a dar muitas coisas que eu não estava à espera. É assim. Paralelamente àquilo, porque eu não, um dos acordos que fiz com a Paula e com a Teresa foi que cada uma tinha o seu trabalho, para não repetir as coisas, pronto. E então, paralelamente, estava, mais ou menos paralelamente, estava a explorar o mesmo tema de outra forma. E então escolhi um material leve também, mas que não foi anodizado. E para escolher as formas aqui, usei formas que tinha em casa e regressei às minhas memórias, neste caso. E neste caso em particular, eram umas libelinhas que andavam a voar à minha volta enquanto tomava banho, num rio. Pronto. E fiz uma série de alfinetes. Tá, estão cá. Estão. Na pandemia, mais um desafio aqui da Reverso. Coincidiu com a pandemia, mas não tinha nada a ver com o facto da pandemia, tem a ver com o lado de eu achar que nós precisa, é fundamental o lado lúdico da vida para conseguirmos fazer as coisas. E, portanto, fiz esta série de animais. E na pandemia, diga. Desculpa. Espera aí, só. Ui, estou a tentar. Diz. São animais, sim. Sim. São animais. Só conheço este da direita. Não conheço mais nenhum. Isso é uma girafa. Não, esse... E esse senhor está ali. Não. Tá. Ali. Mas é tão bom. Sim. Dizes que tu podes ser os pequenos, olha lá. Não, isto são coisas pequeninas. E fora uns que não estão ali. São os anteriores. Agora não consigo andar para trás. Agora não consigo andar para trás. Pronto. Mais três. São pequeninas as cenas. Eu, durante a pandemia, só aqui de referência, eu vou passar esta parte um bocadinho mais depressa, mas meti-me num tema em que nunca me costumo ter, que é amuletos. Mas foi de resposta, foi de um lado bastante subversivo, em resposta ao que se estava a passar com a pandemia, com o movimento Black Lives Matter e com a desinformação em força que estava a acontecer. E de repente nós acharmos que os médicos não percebem nada disto, o conhecimento, ninguém sabe nada disto. Isto começou-me a irritar tudo e a minha resposta a isso, eu depois, noutra altura, posso falar melhor sobre este trabalho, mas a minha resposta a isso foram estes amuletos todos que eu fiz. Vou mostrar estes amuletos, sim. Aquilo eram os títulos das peças, sim. Mas foi a minha resposta a essas coisas todas. Aquilo foi durante a primeira Bienal, lá dentro tinha estes amuletos, e que também de alguma forma remetem para uma peça a que eu tive acesso quando visitei a Guiné em adolescente, um amuleto muçulmano na Guiné. E, portanto, houve aqui uma série de amuletos. Esta série em particular, agora, que também são amuletos, é a cronologia de um planeta, amuletos para a morte. E, portanto, isto tem... Estas ninguém viu porque estão lá em minha casa. Sim, não. Estão na parede do meu ateliê. Sim, está ali um, sim. Se vou falar de uma forma muito curtinha disto, eu estou quase a acabar, não falta assim muito. Isto foi feito também de uma forma sobre... Eu, nos últimos tempos, tenho andado um bocado a ser um bocadinho
provocatória, mais conscientemente. Isto foi feito propositadamente com um ar infantil e tem a ver com a forma como andamos a tratar o ambiente e o plástico todo que temos no mundo, em que já há microplástico dentro de nós, não é? E, portanto, está nos peixes, está no mar, e, portanto, eu fiz uma série de pendentes e alfinetes com ar muito lúdico, mas muito plástico. Mas infantil. É, exatamente. E foi propositadamente. Depois houve o tema do perfume e eu associei o perfume, associei as memórias ao perfume. Porque para mim é, sim. Aqui também, esta é uma memória da praia, porque ironicamente, no meio disto tudo, eu fiz aquela crítica toda ao plástico e ofereceram-me, tive acesso a uma impressora 3D de resina, que eu agradeci muito, mas pronto. Agora tenho uma data de restos de plástico que tenho que transformar de alguma maneira em uma reutilização. Sim, sim, sim. É uma caixinha de surpresas, o meu ateliê. Depois, enfim, um dia que eu me vá, alguma coisa, está lá um laboratório e fiz esta peça também. Eu só mostro aqui duas peças. Então, Diga. eram duas frentes, o outro também era Eram duas frentes e a parte de baixo, cinzento, é a parte de trás. Eu muitas vezes guardo surpresas nas minhas peças, nas parte de trás, no interior, há assim umas surpresas. Em 2023, e estamos mesmo quase a chegar ao fim mesmo, a minha vida levou uma grande reviravolta, mas no fim disto tudo ofereceram-me uma mufla. Eu já tinha poucas coisas que eu queria entreter. Pronto. E, portanto, há que trabalhar com a mufla, né? Atirei-me aos esmaltes e fui fazer experiências. Já fazia, mas fui fazer mais umas, né? Pronto. E depois, obviamente, isso condicionou o meu trabalho, mas então foi já que já estava a trabalhar em memórias nas resinas, na impressão 3D, aquelas duas que eu mostrei, era a impressão 3D. Continuei a trabalhar memórias e fui buscar as memórias da Índia, da Ásia. Eu tenho viajado algumas vezes para a Ásia e estas cores da Ásia também. E esta em particular foi uma entrada em Goa, que eu fiz de carro, no meio da floresta densa, fantástica. E aqui uma notícia de pessoas que passavam o tempo a encontrar lagostas raras nos Estados Unidos, ou já quando estavam nos restaurantes e depois davam aquilo a associações de proteção, ou os pescadores. Aquela notícia passou o tempo todo, eu acabei a fazer um colar. Não, não. Sim, o outro tem uma cor de um lado, tem este trabalho todo de tracinhos. Diz? Não, é azulão arroxeado. Do outro lado é. Do outro lado, sim. Daqui é verde, todo com tracinhos, sim. E este é que tem o lado, de um lado é vermelho, do outro lado é azul. Isto, sim, que teve um sucesso. Isto é a peça que eu estou a usar. Fiz aqui um grande salto. Eu agora estou a fazer muito poucos trabalhos, ou seja, não estou a ter uma produção final muito grande, continuo mais uma vez na exploração. Sabe-se lá porquê? Tenho ido cada vez mais para uma coisa chamada Mokohana, gravura japonesa, mais a laca japonesa que eu sei fazer, mais os esmaltes, isto está tudo em ebulição. E esta foi assim a peça que até agora surgiu, é o pendente que eu estou a usar, com uma história, eu acho que está mal escrito, porque é cobra, é snake, está mal escrito, está ali trocado. Snake in the Tall Grass, e é uma história que tem vindo do Adão e Eva, que me tem vindo para trás e para a frente, e portanto acabou neste pendente, nesta maçã
Não tem fim, exatamente. E a minha maçã com a árvore. Ah, por ocasião das joias para a democracia, voltei só um bocadinho atrás. Eu fiz estes dois castiçais para homenagear a Sofia de Melbrenho, em esmalte. E tinha que ser, eu acho que ela sempre fez parte do meu imaginário, tinha que ser a mulher que eu ia homenagear na exposição das Joias para a Democracia, e para mim só fazia sentido ser os castiçais. Eu termino esta apresentação com estes 50 cravos, porque eu na inauguração da exposição eu usei um cravo, e daí comecei a pensar e estávamos a celebrar, sim, com os esmalte, são todos são pinos esmaltados, estão aí, são coisas relativamente pequeninas, e estávamos a celebrar os 50 anos para a democracia e, portanto, eu... E todos serrados à mão. São todos serrados à mão e são todos diferentes e numerados. É tudo, sim, feito à mão, sim. É cobre esmaltado. Sim, então aí depois podem ver. É assim que eu termino a minha longuíssima apresentação. Mas, mas sim, mas foi um bocadinho, ficou um bocadinho mais longo do que eu estava à espera. É com estes 50.